falar hoje sobre não tirar o foco de Jesus. Parece que tudo hoje está pendendo por esse lado, né? Talvez Deus está falando alguma coisa com você desde o começo do culto, da reunião, sobre manter o foco. Diz para quem está ao seu lado: mantenha o seu foco em Jesus. Diz de novo para ela: mantenha o seu foco em Jesus, querido. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, no versículo 4. Lucas, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: vós que clamam no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém? Essa palavra profética aí, que está escrita em Isaías, mas que foi lembrada no livro de Lucas, está falando de uma pessoa chamada João Batista. Exatamente aí está resumido a missão de João Batista, primo de Jesus. João Batista foi incumbido de preparar o caminho para Jesus. Ele começou o seu ministério antes de Jesus. Jesus começou bem depois de João Batista, mas João Batista foi incumbido da parte de Deus, dele preparar o caminho para Jesus, falar do Evangelho, começar a falar sobre a salvação, falar sobre o arrependimento. E então, a gente olha para a vida de João Batista, e isso me chamou a atenção. Alguns tempos atrás, aqui eu não lembro mais ou menos quantos domingos são, mas eu falei sobre Terá, o pai de Abraão. Não sei quantos de vocês lembram que eu citei alguma coisa aqui sobre o pai de Abraão, falando sobre a trajetória e sobre a forma que ele perdeu o foco e Deus teve que trazer a Abraão uma palavra e levar Abraão à terra prometida. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a fazer comparações, sabe, das mesmas formas. Você vai descobrindo que não é só nos nossos dias de hoje que acontecem coisas, mas lá atrás aconteceram muitas coisas, e coisas difíceis de entender também. E isso prova que nós somos seres humanos, e todos nós podemos falhar e podemos errar. Agora, assim que nós entendemos que estamos errados, precisamos voltar para a linha de pensamento, sabe, para o foco daquilo que nós deixamos de fazer. E quando você olha para esse livro de Lucas e você começa a ler a história de João Batista, as coisas que aconteceram no capítulo 3, a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes na vida de João Batista. Sabe, João Batista, ele começa a missão dele concentrado, num foco tremendo em Jesus. Todos perguntavam quem é ele, quem é esse cara? Quem é esse cara que está tanto falando aí de salvação? Quem é essa pessoa? As pessoas não entendiam. E ele veio dizendo assim: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio para endireitar os caminhos tortos. Ele estava falando da parte de Deus. Ele estava profetizando da parte de Deus. E ao mesmo tempo, declarando a sua missão. Declarando aquilo que Deus incumbiu ele de fazer. Declarando o foco que Deus incumbiu ele de fazer, onde ele deveria estar. Fazendo algo para o Senhor. E quando você vai para Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João começa a sua trajetória de preparação ali para a vinda do Senhor Jesus. E então você descobre, a palavra diz assim, que João vem batizando com a água para o arrependimento. Queridos, todos nós sabemos que o batismo por imersão é um sinal de arrependimento. Quando nós batizamos alguém por imersão, é porque aquela pessoa tem convicção que ela
o que ela fez foi muito feio. E ela está arrependida e ela quer começar uma nova vida, um novo tempo, um novo período na sua vida, um novo momento da sua vida. E João, ele começa a trajetória da preparação ali para o povo, falando da vida de Jesus. Ele vai dizendo que ele batiza com água, mas vai vir alguém muito mais poderoso, sabe? Que é tão poderoso essa pessoa, é tão poderosa essa pessoa, que ele não é digno nem de desamarrar o cadarço da sandália daquela pessoa. Ele começa dizendo: olha, vocês acham que eu opero milagre? Vocês acham que eu curo? Que eu falo sobre salvação? Que eu falo sobre o caminho dos céus? Eu estou batizando vocês aqui, mas vai vir alguém com muito mais poder, com muito mais autoridade do que eu. Irmãos, quando você vê textos como esse, Mateus capítulo 3, no versículo 11, você descobre que aqui tem um homem que está exatamente em um foco. Está exatamente no lugar onde Deus chamou ele para estar. É isso que Deus chamou João para fazer. E aí você descobre que em Mateus capítulo 3, no versículo 14, João Batista, ele continua uma missão. Agora, quando um homem tem foco, a sua missão tem sucesso. Diz para quem está ao seu lado: foco, sucesso. Diga para ele: foco, sinônimo de sucesso, meu irmão. João Batista, irmãos, ele continua ali a sua missão com sucesso. Na ocasião ali, sabe, é o batismo de Jesus. É o momento de Jesus ser batizado. E ele olha para Jesus e diz assim: olha, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Eu que preciso ser batizado por ti, Jesus. Como que o Senhor vem pedindo para mim batizar você? Irmãos, olha o sucesso. Imagina, irmãos, se não seria um sucesso o ministério de João, as pessoas falarem: olha, Jesus batizou com João. Vamos lá para a igreja de João. Vamos acreditar na missão desse homem. Até Jesus se batizou com ele. Irmãos, dá para entender. Tem um parâmetro da visão da coisa, do sucesso da coisa, das pessoas que Jesus levou com ele quando foi para o batismo, da multidão de pessoas que a Bíblia fala no momento do batismo. Porque João estava aqui no momento de sucesso. Porque estava fazendo exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. Quando nós estamos trabalhando em um foco, quando nós estamos dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos ter uma coisa chamada na Bíblia, em hebraico, chamado tissaleá. Diga, tissaleá. Diga para quem está ao céu, tissaleá, meu irmão. A palavra tissaleá quer dizer sucesso na sua vida. Diga para quem está ao seu lado, tissaleá. Como eu posso ter tissaleá na minha vida? Diga para o teu irmão, foco. Chegou o sucesso no ministério de João Batista. Sucesso total. Tissaleá total no ministério de João Batista. João Batista faz uma revelação surpreendente. No livro de João capítulo 1, no versículo 29. Ele diz assim: João, porém, tentou impedi-lo. Sabe, mas olha o que diz lá. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Linda essa frase. Quando eu li essa frase, eu fiquei imaginando, irmãos, frase maravilhosa, uma frase bonita. João Batista traz, sabe, essa frase, uma frase tremenda, sabe, falando de Jesus, revelando Jesus. Mais na frente você vai ver ele falando de novo essa frase. Depois disso, João Batista, ele está ali com os seus discípulos, lá na frente de novo. E aí, eles veem Jesus e ele faz a mesma declaração, sabe, no capítulo 1, no versículo 36. Ele faz, duas vezes, ele declara a mesma coisa. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que eu falava. Aquele que tanto eu preguei.
aquele que tanto eu falei que vinha vir para tirar o pecado do mundo e nos levar para o lugar de salvação. É esse homem, é exatamente ele. Sabe, queridos, mas uma coisa começou a acontecer no ministério de João Batista. Eu decidi pegar João Batista hoje para nós entendermos sobre foco. Poderíamos pegar vários homens aqui. Vários perderam foco na Bíblia. Mas eu decidi pegar porque tem muito a ver com a gente aqui. Naquele momento que você descobre que João Batista revela o seu lado religioso. Palavras bonitas, palavras cheias de religião. Ele vem, ele solta mais uma, ele diz assim: olha, importa que ele cresça, aponta para Jesus, e que eu diminua. Quem já ouviu esse texto aí? Sabe, irmãos, quando na verdade ele deveria ter dito assim: importa que ele reine e que eu saia de cena. Eu acho que João Batista, o que ele deveria ter falado era isso: olha, aqui termina o ministério de João Batista, e aqui começa o ministério de Jesus. João Batista, exatamente nesse ponto, nessa declaração, ele começa a perder o foco daquilo que Deus chamou ele para fazer. Você vai entender daqui a pouquinho o que o Espírito Santo quer nos ensinar. É nesse momento, irmãos, é nesse momento que João Batista diz assim: olha, que ele cresça e eu diminua. Foi aí que ele errou, foi aí que ele falhou, porque naquele momento João Batista já tinha discípulos, muitos discípulos. Era hora dele pegar todos os seus discípulos, todo o seu ministério, e ele despejar tudo aquilo aos pés de Jesus e dizer: e agora, Jesus, eu vou te seguir. Não tem mais porquê o teu ministério, não tem mais porquê, sabe, eu pregar aqui o meu evangelho, aquilo que eu acredito, aquilo que agora o Senhor está aqui, o Senhor é o Filho de Deus. Mas não, irmãos, ele solta uma palavra. Ele tinha sido havido enviado para preparar o caminho. Entendam isso, irmãos, o caminho de Jesus. E Jesus tinha chegado, e ele, irmãos, sabe, não tinha entendido a chegada de Jesus. Ele deveria ter levado as pessoas até Jesus e não continuar um ministério paralelo ao de Jesus. E ao contrário, ao invés dele, sabe, se despejar aos pés de Jesus, ele simplesmente continua o seu ministério, continua ali, perdendo o foco. Um ministério de sucesso, um ministério até ali dando certo, e João Batista, sabe, então ele faz uma coisa terrível. João Batista começa a fazer discípulos paralelamente com o de Jesus. Quando você vai para o livro de Mateus, do capítulo 9 ao versículo 14, você vai entender, ele cria um ministério próprio. Cria um ministério próprio. Então os discípulos, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz isso. Então os discípulos de João vieram e perguntaram: por que que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Alguém chega para Jesus, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: olha, por que é que nós temos que jejuar e os seus discípulos não jejuam? Ali já tinha uma confusão. Porque se todo mundo estava falando de ir para o céu, se todo mundo estava falando do mesmo Deus, por que tinha divergências de visão, divergências de entendimento? Por que que um grupo jejuava e o outro não jejuava? Já havia ali um proselitismo, já havia ali uma situação ministerial criada da parte de João. Por quê? Diga assim, ó, a perca de foco, diga, a perca de foco cria confusão, meu filho. Irmão, sempre que você perder o foco das coisas, você vai criar uma confusão. Sempre. Se você perder o foco do que você está fazendo, do que você está trabalhando, você cria confusão. Você perdeu o foco do casamento, você cria uma confusão. Você perdeu o foco do ministério, cria uma confusão. Sua cabeça confunde. Sua cabeça entra em parafuso. Sabe aqui, irmãos? Foi um motivo de discussão entre alguns que gostariam de saber por que os discípulos de João Batista
e os fariseus estavam jejuando e o de Jesus não estava. Qual que é? A gente jejuou comendo mel silvestre, a gente jejuou comendo grilo, gafanhoto, e vocês estão aí, comendo e bebendo de boa, tranquilo, todo mundo gordo. Aqui nesse ministério aqui ninguém jejua. Aqui nesse ministério aqui parece, sabe, irmãos, havia uma confusão criada por causa, sabe, irmãos, de uma visão errada da parte de João, de não entender, de ter perdido o foco ao qual Deus chamou ele para fazer. Sabe, aquele que disse assim, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não seguiu Jesus. Escute, Jesus se manifesta com poder, começa a curar, começa a fazer milagres, começa a levantar discípulos, e João sai com os seus discípulos para outro lado, fazendo um ministério paralelo. Isso é perca de foco, irmãos. Quando nós perdemos o foco, nós nos afastamos de Jesus. Quando nós perdemos o foco, nós achamos que podemos fazer sozinho. Nós perdemos o foco quando nós achamos que com a força do nosso braço nós conseguimos fazer, e nós não precisamos de Jesus. Não precisamos de Deus. Quem está me entendendo, gente? Talvez você está aqui e você está vivendo na força do seu braço. Talvez você está aqui e você está vivendo na força do seu braço. Todos os dias vivendo na força. Você perdeu o foco. Escute, talvez você está aqui e você perdeu o foco de quem é Jesus na sua vida. Talvez você está aqui e você perdeu o foco do poder de Deus na sua vida. Você não sabe mais, sabe o tamanho do poder de Deus. Talvez você está aqui e você perdeu o foco do Espírito Santo, o foco da salvação, o foco de ser um homem, uma mulher de Deus, um marido de Deus, uma esposa, um filho, sabe? Talvez você está aqui, você já perdeu o foco de muitas coisas na sua vida. Talvez coisas que tinham valores para você não tem valor. O nome disso é perca de foco. O que nós estamos aprendendo aqui hoje com esse homem aqui, irmãos, infelizmente, é que quando nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos seguir Ele de verdade. Não tem como virar as costas para Jesus, não tem como virar as costas para o Senhor e dizermos eu amo a Deus. É impossível nós dizer que nós amamos o Senhor, que amamos a Deus, amamos o Espírito Santo e não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa própria vontade. O que João faz, ele se apresenta a Jesus, ele fala de Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele vira as costas para Jesus e sai, e ele diz, mas eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu não vou fazer o que você acha que eu tenho que fazer. Querido, talvez você está me ouvindo aqui, e o Espírito Santo está falando com você, você já perdeu o foco. Talvez muitos de nós aqui, irmãos, estamos exatamente como esse homem, virando as costas para Jesus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. João Batista, ele deveria fazer discípulos para Jesus e não para ele. Sabe, tem uma história em Atos capítulo 19, uma história triste. Não sei se você já leu essa história. Paulo, ele começa o ministério e de repente ele encontra com os discípulos de João Batista. E Paulo, irmãos, ele vem de uma linhagem de apóstolos e discípulos de Jesus. Ele vem pregando sobre o poder de Jesus, sobre o batismo. Paulo vem falando da Santa Ceia para uma igreja carnal no livro de Coríntios. Paulo veio ministrando e falando, sabe, exatamente, eu recebi do Senhor Jesus, que eu também vos ensinei. Ele vai falando tudo que ele recebeu de Jesus. De repente, ele conta com um grupinho de discípulos ali, de João Batista. E ele pergunta para os discípulos de João Batista, você conhece o Espírito Santo? Você conhece o batismo no nome de Jesus? Sabe que os discípulos de João diz para eles assim, não, nós não conhecemos o batismo de Jesus e não conhecemos o Espírito Santo. Nós conhecemos João Batista e o batismo de João Batista. E aí então você descobre, comparando o texto, que João Batista virou as costas para Jesus e ao invés de ele continuar pregando de Jesus,
Ele começou a falar dele próprio. Ele começa a falar, eu te batizo no nome de João. Por que ele fala? Ele falou assim, eu conheço o batismo no nome de João. Jesus veio, irmãos, soprando e fazendo que os discípulos recebessem o Espírito Santo. Mas João Batista nunca falou do Espírito Santo. É exatamente isso que acontece quando nós perdemos o foco, irmãos. Nós perdemos o melhor de Deus. O batismo, irmãos, fala de arrependimento. O batismo, irmãos, no nome de Jesus, fala de ter conhecido a luz. A palavra entrou aqui no meu espírito, irmãos. E o Espírito Santo fala do poder de Deus. Eu sei que o poder de Deus, irmãos, se tem uma coisa que pode fazer milagre na sua vida, se tem uma coisa que pode fazer milagre, sabe, em alguma área que você está passando por situações, é o Espírito Santo. Ele é o próprio poder de Deus na terra. Uma vez alguém perguntou para mim, como é o Espírito Santo? Como é a ação do Espírito Santo? Eu não sei explicar, mas eu sei e eu ouvi que era assim. Deus disse assim, haja luz. Jesus foi lá no interruptor, bateu a mão no interruptor e o Espírito Santo entrou naqueles fios. Criou uma energia. O Espírito Santo é o poder de Deus. E é exatamente isso que João Batista perdeu. Quando você perde o foco de Deus na sua vida, você perde o melhor de Deus. Você se torna uma pessoa religiosa, se torna uma pessoa medrosa. Tudo para você não vai dar certo. Tudo para você eu não consigo. Já não tem mais forças. Sabe? Escute, irmãos, quando nós perdemos o foco, nós temos um problema. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Precisamos tomar cuidado. Onde está o seu foco agora? Olhe para mim. Onde está o seu foco? Se o seu foco estiver nas coisas, se o seu foco estiver nas suas coisas, o foco nas suas coisas vai tirar você do foco de Jesus. Você precisa escolher nessa noite. Ou você foca em Jesus, ou você foca nas coisas que você acha que tem que focar. Ou você foca em Jesus, ou você foca na sua vida. Ou você foca em Jesus, ou você foca nas suas vontades. Ou você foca em Jesus, ou você foca nas suas dificuldades, debilidades, fraquezas. Agora eu te digo, quem foca em Jesus, chega lá. Escute bem isso. Depois de tudo isso, irmãos, João Batista é preso. Ele vai preso. E lá na cadeia, dentro da prisão, faz uma pergunta reveladora. Uma pergunta assim que uma pessoa que foi batizar Jesus, entenda isso. O céu se abriu quando ele estava batizando Jesus. Uma voz veio do céu afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o meu Filho amado. Uma pomba, sabe, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vem sobre Jesus, afirmando o ministério de fogo de Jesus aqui nessa terra. João viu tudo isso. João viu tudo isso, irmãos. E agora ele vai preso e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: você pode fazer um favor para mim? Vai lá e pergunta se aquele homem realmente é Jesus, o enviado de Deus. Diga o foco. Diga o foco. É tudo. Vocês acham que aqui tem um homem que já perdeu o foco com uma pergunta dessa? Irmãos, quero falar uma coisa para você. Quando você deixa de focar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, você deixa a fé, você deixa o crer, e você passa a acreditar na razão. É aquilo que ela falou agora há pouco aqui. Ou é fé, ou é a razão. No que você vai crer essa semana? No que você vai acreditar essa semana? E o discípulo de João Batista chega para Jesus e ele faz: olha,
João foi preso e eu vim aqui fazer uma pergunta. Ele perguntou se o Senhor é mesmo o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus disse assim, fala para Pedro, que os coxos andam, o cego vê e o surdo ouve. Porque, perdão para João, e aí ele diz assim, fala para João, que os cegos estão vendo e os surdos estão ouvindo. Lembra ele que aquilo que ele estava pregando está aqui. Ele perdeu o foco. E aí você descobre uma coisa terrível no final. Que quem perde o foco perde a cabeça. Olhe para mim, queridos. Quem perde o foco perde a cabeça. Se você perder o foco em Deus, você vai entrar numa descrença desgraçada, numa frieza desgraçada. Quando você está dizendo não tem nada a ver, quando você diz que não tem nada a ver, sabe, estar no mundo, quando você diz que não tem nada a ver, compartilhar do mundo, quando você diz que não tem nada a ver, mentir como o mundo mente, enganar como o mundo engana, fazer o que o mundo faz, você está perdendo já a cabeça. Você já perdeu o seu foco. Nós perdemos o foco. Escute, irmãos, quando nós somos casados, olha para mim aqui, e nós começamos a andar com homens infiéis, sim, que traem as suas esposas. Nós perdemos o foco quando nós achamos que essas pessoas são boas pessoas para nós andarmos. Nós perdemos o foco do respeito, do amor, da verdade, da fidelidade. Porque simplesmente abandonamos os mandamentos recíprocos, abandonamos os mandamentos verdadeiros da palavra. Os nossos olhos estavam em Deus, na verdade, na santidade, no poder, na justiça, na fé, em crer no Espírito Santo. Mas agora nós decidimos olhar, irmãos, para coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que a palavra de Deus não garante salvação nessas coisas. Eu quero te falar que naquilo que você tem focado te garante salvação. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a rádio e um pastor falando, olha, será que estamos garantidos com a nossa salvação? Será que se morrermos agora vamos diretamente para o céu? Porque só tem 2 lugares depois que nós morremos, querido, e não existe outro com base bíblica, eu digo a você. Fora do céu e do inferno, o que for pregado é uma mentira. Se nós perdemos o foco, irmãos, de Deus, a palavra de Deus, na verdade, se nós permitirmos que o mundanismo, que o paganismo, irmãos, se nós permitirmos, irmãos, que o lixo do mundo entre no nosso coração, isso vai nos tirar do foco, da unção, debaixo da unção. Quantos estão entendendo, queridos? Eu estou falando de um homem que comeu mel silvestre, eu estou falando de um homem que vestiu vestes de cordeiro, eu estou falando de um homem que comia gafanhoto e jejuava semanas e semanas e semanas. Eu estou falando de um homem que tinha revelação do reino de Deus, e quando ele falava, era tão forte a sua mensagem, que as pessoas se arrependiam. Eu estou dizendo de alguém, irmãos, que andava com Deus, mas num certo momento do seu caminho, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem problema, ele se desvia do foco e perde a sua cabeça. Irmãos, um homem de Deus foi decapitado, simplesmente porque decidiu fazer o que ele achava que era correto. Cuidado. Procure descobrir a vontade de Deus na sua vida. Procure descobrir a vontade de Deus na sua vida. Porque pode ser que você não passe de amanhã. Pode ser que você não passe dessa noite. Para onde você vai? Aonde você passará a eternidade? Aonde? Com quem você passará a sua eternidade? Se você não sabe responder, eu te respondo. Você passará a sua eternidade com o Deus que você está focando,
com aquilo que você tem focado, que você acha que é a sua verdade. Quantos estão entendendo isso, queridos? Esse cara aqui, João Batista, ele tem muita coisa para nos ensinar. A gente precisa aprender, ter sabedoria para aprender com o erro das pessoas. Tem muita coisa aqui para a gente entender, irmãos. Tu é mesmo aquele que eu estava esperando? Tu é mesmo o Filho de Deus? Foi essa pergunta que ele fez. E aí eu quero encerrar aqui, mas eu quero dizer que quando alguém chega a dizer, eu estou aqui nesse lugar, mas a hora que eu quiser voltar, eu volto. Eu estou ouvindo aqui essas músicas, mas a hora que eu quiser ouvir a louvor e a adoração, eu ouço. Eu estou aqui no meio desse lugar aqui, sabe, queridos? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ou você volta o seu foco para Deus, porque profeticamente Deus está falando agora. Profeticamente Deus está falando aqui agora com algumas pessoas. Ou você volta o seu foco para Deus e tira da sua razão, tira dos seus achismos. Sabe por quê? Porque só Deus pode operar um milagre que você precisa. O ministério de João Batista parou de ser um ministério de milagres. Porque quando a gente perde um foco, a gente perde o momento do milagre. Não abandone Deus por nada nesse mundo. Nada. Amém, queridos? Amém, queridos? Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você.